Nas aulas anteriores foi apresentado os conceitos de tensão e corrente elétrica. E você descobriu que a corrente elétrica envolve o movimento de elétrons em um fluxo ordenado. Só que quando os elétrons circulam por um material condutor, eles colidem com os outros átomos e também com outros elétrons. Essas colisões oferecem dificuldades ao fluxo ordenado dos elétrons. E a essa dificuldade nós chamamos de resistência elétrica. Para exemplificar melhor, eu peguei aqui esse nosso fio e vou fazer um recorte. Vou cortar um pedaço dele aqui e vou pegar esse pedaço e jogá-lo nesse ponto aqui. Aqui está o nosso pedaço de fio. Você aprendeu em aulas anteriores que os materiais são constituídos em sua menor unidade pelo átomo. E que os elétrons que estão nos átomos, eles em um movimento ordenado produzem a corrente elétrica, ok? Mas vamos pensar algo aqui comigo. Quando esse elétron que está aqui, ele é removido através de uma força que é aplicada aqui, que nós aprendemos que é a tensão elétrica, que podemos chamá-la de U ou de E. Quando essa força ela atinge os elétrons que estão nessas camadas superiores do nosso átomo, eles são arrancados. Só que quando eles saem aqui, eles se chocam com o núcleo de um outro átomo, eles se chocam com outros elétrons e ele vai seguindo um caminho aqui, em que ele vai se chocando com outros elementos desse nosso material. Mas ele sempre segue esse caminho aqui ordenado. Não de forma reta e linear, mas seguindo percursos aleatórios. E quando esses elétrons eles saem, muitas vezes ocorrem choques com outros elétrons. Sai esse elétron aqui, esse outro vem aqui e nesse ponto aqui há um choque entre os dois e um é jogado para um lado e para o outro. Essas colisões oferecem uma resistência ao fluxo dos elétrons. Então, resistência elétrica é justamente isso daqui. É essa dificuldade em que os próprios materiais oferecem a passagem de corrente elétrica. Mas até chegar nesse entendimento, não foi algo muito simples. E nós vamos entender um pouquinho como foi esse processo para chegar nessa consciência de resistência elétrica dos materiais. E para falar disso, nós vamos começar com ele, com George Simon Ohm. Foi ele quem estudou as relações entre tensão, corrente e resistência elétrica. Ohm, como ele é chamado, descobriu que a corrente dependia tanto da tensão como da resistência elétrica. Para isto, Ohm utilizou diferentes tipos de materiais com comprimento e espessuras diferentes. Vamos entender aqui qual foi o experimento que Ohm fez para descobrir que os materiais condutores oferecem uma resistência elétrica à passagem de corrente elétrica. Ohm, ele pegou uma bateria, um pedaço de fio de um tamanho aqui X, de um diâmetro Y. E o que foi que ele fez? Ele uniu o polo negativo de uma fonte ao polo positivo e mediu a corrente elétrica nesse circuito aqui. Qual era a corrente elétrica que estava passando nesse circuito? E ele encontrou um valor de corrente elétrica W. O que foi que Ohm fez para descobrir que existia uma resistência elétrica? Ele pegou um outro fio de um material diferente do primeiro, com o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro aqui desse fio, exatamente sob as mesmas condições de dimensões, só que um material diferente. Aqui cobre, um exemplo aqui, alumínio. Ele fez com vários materiais diferentes. Então ele pegou agora esse material aqui e conectou o polo negativo ao polo positivo. E ele observou qual foi a corrente elétrica que passou nesse circuito. E ele percebeu que essa corrente, que eu vou chamar aqui de I2, era diferente da corrente W lá em cima. Ou era maior ou era um pouco menor, a depender dos tipos de materiais.
Então ele percebeu que os materiais têm uma resistência à passagem de corrente elétrica, uma resistência que é do próprio material devido àqueles atritos dos elétrons dentro do próprio condutor. E ele chegou a uma relação que é sensacional e muito usual em toda a eletrônica. Essa relação você tem que guardar para a sua vida toda e mais 10 anos. A resistência elétrica, representada pela letra R, é igual a tensão U, isso aqui é a tensão, dividido pela corrente elétrica. Então, Ohm chegou a essa relação aqui. Vamos relembrar? Distância, nós medimos em metro. Corrente elétrica, nós medimos em ampere. Tensão elétrica, vou colocar aqui somente um U, nós medimos em volt. E resistência elétrica, representada pela letra R, nós medimos em ohm. Isso aqui é uma letra grega, ômega maiúscula. Esse aqui é o símbolo para ohm. Não utiliza um nome. No amperes, nós utilizamos o nome. Em volt, utilizamos o nome. Em metros, utilizamos o nome. Mas para resistência elétrica, utilizamos apenas uma letra, que é o ômega, e chamamos de ohm, em homenagem a George Simon Ohm. Daí, na eletrônica, nós utilizamos um componente chamado resistor para oferecer uma resistência à passagem de corrente elétrica intencional. Ou seja, os materiais condutores, como vimos agora, eles apresentam uma resistência natural do próprio material. Só que, para a eletrônica, o interessante é poder manipular essa resistência, já que ela tem uma relação direta com a tensão e a corrente. Para isso, criou-se o resistor. O resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, ou como limitador de corrente elétrica em um circuito. Eu tenho aqui uma imagem representativa de um resistor. Você percebe que ele tem um fio aqui que é envolto de um material aqui, ó, sobressalente. Então, dentro desse material existem componentes que oferecem resistência à passagem de corrente elétrica. Então, de forma intencional, nós conseguimos dimensionar o valor da resistência elétrica. Então, aqui é um resistor e o valor da resistência nós conseguimos calcular e é dada em ohm. Observe que os resistores ele tem algumas faixas coloridas. E essas faixas aqui, através de uma tabela, você vai conseguir fazer a leitura e saber qual é o valor da resistência elétrica dele, certo? As simbologias têm dois tipos. Tem esse primeiro aqui e tem esse segundo tipo aqui. Quando vê em um circuito elétrico ou em um diagrama elétrico, esse desenho ou esse você já sabe que está se retratando a um resistor. E tem esse tipo de resistor aqui que ele é variável. Esse daqui é fixo. Por quê? Se esse resistor aqui tiver uma resistência de 50 ohms, esse 50 ohms não muda, vai ser sempre 50 ohms. Mas esse outro resistor variável aqui, imagine que ele é de 1000 ohms. Quando giramos esse potenciômetro aqui, todo para um lado, imagine que ele está aqui em 1000 ohms. Quando giramos ele no sentido contrário, ele vai para 0 ohms. E se colocarmos ele nesse centro aqui, ele vai estar em 500 ohms. Ou seja, o valor da resistência é variável. Você define girando esse potenciômetro. O que é diferente desse outro tipo de resistor aqui, que o valor da resistência dele é fixo. E como funciona a resistência elétrica num resistor? Você já viu que os materiais eles oferecem uma dificuldade à passagem de corrente elétrica e dentro daquele corpo do resistor é colocado um tipo de material em que ele vai oferecer resistência à passagem dos elétrons ou da corrente elétrica. Então, um resistor que tem uma resistência baixa, vamos imaginar aqui que seja 50 ohms, ele vai ter essa dificuldade de 50 ohms a passagem de corrente elétrica. Se tivermos aqui um resistor de 100 ohms, a dificuldade a passagem de corrente elétrica vai ser maior. Então imagine que o elétron vem aqui, ele vai se chocar nesse material aqui
essas bolinhas pretas representam pontos fixos que impede com que os elétrons passem com fluidez e tranquilidade, acontecendo o atrito entre os elétrons e esse material aqui que oferece essa resistência elétrica. Vamos imaginar esse outro resistor aqui que seja de 200 ohms. Então, observe que as bolinhas pretas ficaram maior. Isso quer dizer que existe uma resistência à passagem da corrente elétrica muito maior nesse outro resistor aqui. Então, ele começa a passar aqui os elétrons, sendo atritado nesse material aqui que resiste à passagem dele. Isso vai fazer com que uma menor quantidade de corrente elétrica passe por esse resistor aqui ou por esse material. E quando a corrente elétrica está passando nesse material, parte da energia do elétron é liberada em forma de energia térmica, por causa do atrito dos elétrons. E isso é muito simples de te demonstrar. Pegue agora as suas mãos aí, junte as duas, vamos fazer um experimento. E passe uma na outra, mais ou menos assim. Provavelmente você sentiu a palma das suas mãos aquecer. Isso porque a energia de movimento, que é o movimento que você está fazendo para cima e para baixo, por causa do atrito de uma mão colada com a outra, faz com que parte da energia do movimento seja transformada em energia térmica. Por isso que a sua mão esquenta, porque você está transformando uma energia de movimento em energia térmica por causa do atrito das suas mãos. É mais ou menos assim que acontece. Quando o elétron está passando, está atritando com outros átomos ou outros elétrons, eles geram esse atrito que transforma parte da energia do átomo em energia térmica. É o mesmo princípio de funcionamento do resistor. Então ele limita a passagem de corrente elétrica e ao mesmo tempo transforma parte dessa energia em que o elétron possui em energia térmica. E para exemplificar um pouco melhor, eu tenho aqui uma bateria em um circuito. O resistor é colocado aqui entre um polo positivo e o polo negativo. Imagine que essa bateria seja de 12 volts. Então no polo positivo nós temos 12 volts. E no polo negativo aqui vai ser 0 volts. Quando conectarmos esse circuito aqui, a corrente elétrica vai vir aqui, vai passar pelo resistor, vai ser limitada por causa do valor da resistência desse resistor R aqui. Esse resistor vai dizer quanto de corrente elétrica vai estar circulando nesse nosso circuito. Caso não tivesse esse resistor, a corrente seria elevadíssima, tendendo ao infinito. Enquanto tiver corrente aqui, ela ia passar numa velocidade absurda, podendo danificar esse fio, aquecer, derreter e até mesmo provocar um incêndio aqui nesse circuito. Para isso, utilizando os resistores, você limita a velocidade dos elétrons e faz com que a corrente seja controlada, certo? E para que você vá se acostumando, essa bateria aqui, ela tem uma simbologia que já foi demonstrada na aula de tensão elétrica. Está aqui a simbologia dela. E o resistor está aqui a simbologia dele. E esse aqui é um circuito composto de uma fonte ou uma bateria, um resistor R e os fios aqui conectando os componentes. Você não vai ver o desenho dessa forma que está aqui, mas você vai ver dessa forma que está aqui, ó. É assim que você vai encontrar nos diagramas e nos manuais dos equipamentos eletrônicos, ok? E vamos à nossa próxima aula.